boa noite, pessoal. Estamos no ar, começando mais um episódio do Homem Rios Podcast. Hoje, com o tema Direito a Volver, temos o prazer de estar recebendo aqui nos nossos estúdios alguns candidatos. O candidato a deputado estadual, que já esteve aqui com a gente, Sim. Hoje agora como realmente candidato, podendo falar número, pedir voto, tudo certinho. Juliano Tureta, 90.022. Exatamente, Josué. Vamos aqui hoje participar junto com a nossa futura senadora, a Aline Sleutz, junto com a nossa futura deputada federal, Flávia do Moarama News. E vamos bater um papo aí sobre a direita, sobre o conservadorismo e sobre as nossas campanhas e os eventos de hoje do bicentenário da nossa independência. Com certeza. A gente também tem o prazer de estar recebendo aqui hoje em nossos estúdios a Aline Ou sobrenome Vou te falar assim, como é o certo, como é o que falo. O meu sobrenome é holandês, então é Sleutz. Mas ninguém fala, nós abrasileiramos. Ficou Aline Sleutz. Aí tá valendo. Um beijo, pessoal, que alegria estar aqui com vocês. Candidata a senadora aqui pelo estado do Paraná. E também ao nosso lado aqui, candidata a deputada federal, Flávia do Moarama News. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no podcast. Eu e Juliano de Umuarama, né? Então tá o trio aqui, né, pelo Paraná, futura senadora, futuro deputado estadual e, se Deus permitir, a população quiser, então representando a nossa região lá em Brasília. Com certeza. Bem, então gostaria de agradecer a todos os patrocinadores que fazem isso tornar possível. E você que está assistindo esse episódio, compartilha com sua família, com seus amigos na sua rede social, deixa seu like, siga aí no YouTube, no Facebook. Agora vamos bater um papo, pessoal. Bora. Aline, um prazer estar recebendo você aqui, uma candidata a senadora, que já deputada federal, né? Isso. Já vem numa trajetória política aí, com alguns anos de mandato como vereadora em Castro, né? Perfeito. E agora como deputada federal. Conta pra gente um pouco dessa sua trajetória, como que foi esse início, quando decidiu entrar na política e até hoje, até onde chegou. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, né? É uma chance única de pessoas que não estão no meu hall de conhecimento, nos meus grupos de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, Twitter, YouTube. Daqui a pouco eu falo, mas aí, quem é essa mulher que eu não conhecia? Então, eu sou a Aline Sleutz, eu sou da cidade de Castro, capital nacional do leite, lá nos Campos Gerais. Sou filha de produtor rural. Meu pai é um imigrante holandês, veio da Holanda com meia dúzia de roupa, meia dúzia de móveis, meia dúzia de vacas, e a família, graças a Deus, criou raízes nesse país maravilhoso chamado Brasil. Fui vereadora há 8 anos, fui candidata a vice-prefeita, candidata a prefeita, candidata a deputada estadual. Fui a mais votada estadual, você acredita nisso? Eu ganhei o jogo e não levei o troféu. Faltou a legenda no meu partido. Então, acabei sendo a mais votada e não fui deputada estadual. E aí tinha desistido, 20 anos depois de política, falei, chega, sou professora, formada em educação física, o povo aí do esporte, sou pós-graduada em gestão escolar, fui diretora, coordenadora, supervisora, professora, treinadora, fiz um rol aí de atividades na educação, e aí eu voltei para Curitiba, fui para Curitiba trabalhar de assessora parlamentar. De assessora veio um convite para sair para deputada federal. Eu disse para eles, bem capaz, se eu nem ganhei para estadual, como que eu vou ganhar para federal? Né? Então, não quero saber disso. Foi uma luta de convencimentos, de pedidos, até que me venceram no cansaço, saí a federal e foi uma guerra difícil. Sem fundo eleitoral, sem tempo de TV, sem tempo de rádio, sem nenhum prefeito, sem nenhum vereador, sem nenhuma liderança. Trabalhando eu, Deus, meia dúzia de amigos, fizemos... Eu, no meu carro, deu 13 mil quilômetros de estrada, sozinha. Dirigindo, entregando material, fazendo vídeo, fotografando, pedindo voto, leva caixa, busca caixa. Era Euquipe, sabe, Flávia? É o nome. A minha Euquipe foi tão boa que deu certo, né? Vencemos a eleição, passei a ser deputada federal desse estado maravilhoso, que eu tenho orgulho, uma honra de estar lá em Brasília. E de lá para cá, minha vida mudou 360. Hoje, de 0 municípios, eu atendo 300 municípios. De 0 prefeitos, eu tenho 200 prefeitos aliados. 0 vereadores, eu tenho 500 vereadores. Trouxe 220 milhões para o estado do Paraná. E a gente começou a fazer o que gosta de fazer e o que sabe fazer. Eu tenho a sensação, quando eu estou lá em Brasília, do meu gabinete, a minha janela está certinho lá no plenário.
e às vezes eu tenho a sensação que eu já estive lá por muito e muito tempo. Então, eu estou no lugar certo para fazer o que é o certo. Então, minha história mais ou menos é essa. Sou mãe de 3 filhos, sou esposa, sou cristã, católica, e participo ativamente da vida social da minha cidade desde o que me conheço por gente. E entrei na política por um convite de uma senhora que já morreu, Dona Lola Menarim, uma senhora que era politiqueira, que nossa senhora, na minha cidade. E um dia ela chegou para mim e falou assim: Aline, nós vamos botar você de vereadora. Eu disse: que é isso? Eu detesto de política, não gosto, não sei nem o que faz um vereador. Ela disse: só você não sabe que você já é política. Falei: como assim? No time da escola, quem que é a capitã? Ah, é eu. Na formatura da escola, quem que é a oradora? Eu. Na igreja, quem que canta e faz as leituras? Eu. E não sei o que, e a presidente da Associação de Moradores? Eu. Ela falou: então, eu preciso falar mais alguma coisa? Você já é líder. É só agora a gente trabalhar essa liderança. E aqui estou, candidata ao Senado do Estado do Paraná. E Aline, como que foi essa tomada de decisão, assim, de deputada federal para partir para esse pleito, né, para concorrer ao Senado do Paraná? Essa decisão foi uma provocação do nosso presidente, Jair Bolsonaro, uma reunião lá no Palácio. Eu fui provocar ele no governo e ele me provocou no Senado. Eu queria que a gente tivesse um nome de direita, conservador, patriota, tal, para assumir uma disputa no governo do Estado. E ele, de contramão, já dizia assim: eu preciso que o Senado mude. Eu preciso que mude a cara né, das votações, as decisões. A gente precisa dar um corpo diferente. E daí, no meio da conversa, ele me fala assim: ô, deputada Aline, a senhora tem coragem? Pensei, se ele falasse: a senhora tem dinheiro, estrutura, gente, voto, eu ia ficar pensando um tempão. Ele falou: coragem. Flávia, coragem é a única coisa que eu tinha. Eu só cheguei em Brasília com coragem. Eu, Deus e coragem. Então, aí eu falei para o presidente: coragem eu tenho, só tinha isso para chegar aqui. E ele falou: vai trabalhar. Dali para frente, não parei mais. Fiz a caravana, Aline pelo Paraná. Na época, eu estava com 160 municípios sendo trabalhado. Passei para 300. Estava com 140, 150 prefeitos, cheguei a 200. Estava com uns 200, 250 vereadores, cheguei a 500. E a história não parou mais. E estou aqui, caravana Aline pelo Paraná até hoje. Ah, que legal. E hoje não é eu equipe, hoje é nosso equipe. Não, agora é nosso equipe. Agora incorporou, graças a Deus. E aí, que a demanda para andar o Paraná todo aí, para fazer essa correria, nossa, passar... sofrimento. Legal. E Flávia, como que foi essa entrada na política agora, que a gente da região aqui te acompanha bastante, por causa do Morama News, sempre aparecendo nas reportagens, aí sempre aquele rosto familiar presente. Como que foi essa tomada de decisão de agora ir para um pleito? Olha, já há mais de 10 anos que pessoas da comunidade, lideranças políticas, insistem para que eu me candidate. Eu nunca quis. Estou nos bastidores, principalmente até por causa da minha profissão, mas eu nunca quis entrar na política. E foi pelo trabalho de repórter de rua, de madrugada, à noite, de acompanhar a mulher vítima de violência doméstica e não ter uma casa de apoio, né? E as leis, o marido sai e volta e mata, e falta de leito de UTI, e falta de médico em pronto atendimento, e não só em Umuarama, mas na região, porque as pessoas me ligam 2 da manhã, 4 da manhã, e a empatia. Então, quando uma mãe me liga chorando, desesperada, porque o filho dela não está sendo atendido e que não tem vaga de UTI, eu sinto... E se fosse o meu filho? E se fosse o meu filho? Que a gente não vê em agente político, né? A empatia. E cobrei, não conhecia a deputada Aline, porque senão eu tenho certeza que se eu pedisse ajuda a ela para resolver demandas aqui da Umuarama e região, ela teria nos atendido. Mas cobrei muitos políticos, porque eu sempre apoiei. E sempre fui lá cobrar. Sempre apoiei ali pelo Umuarama News, a gente fazia entrevista, lançava um nome, nunca cobrei R$1 nas entrevistas, sempre eu acho que é uma utilidade pública você apresentar um candidato para que ele mostre as suas propostas. E eu fui cobrar, cobrei muito, muito. E nós não tivemos retorno. E o Umuarama
está sem representante. Nós temos agora o doutor Osmar, que voltou, porque ocupou a cadeira como suplente, então nós ficamos, esses últimos anos, sem representante de Moarama e região. Então, por essa resposta desses agentes políticos, a não resposta, na verdade, eu falei, bom, então, já que ninguém faz, eu vou entrar para fazer, porque eu cobro e a gente não é atendido, né, doutor Juliano? Então, é por isso, né, por conhecer a real situação, né, e por isso que eu coloquei meu nome à disposição, e eu ouvindo a história da nossa futura senadora, e é mais ou menos por aí. É por aí. Nós é uma do equipe, eu e a Lois, que eu gostaria de agradecer de coração. Tá melhor. A minha O Guilherme também, o doutor Guilherme de Perobal parceiro. também. E sem fundo eleitoral. E aí? Meu, toca aqui, 8 eleições. Eu sei que é 8 eleições sem dinheiro, oh meu Deus. Mas esse teu aprendizado. depoimento me deu mais força. E é assim, a cada obstáculo que aparece, eu tenho mais vontade. Exatamente. Me motiva mais, Exato. entendeu? Porque não é fácil. Você sabe que, você que acompanha meu trabalho, eu faço muitas denúncias de corrupção. Então, eles não me querem lá. Então, eu já estou enfrentando algumas batalhas já na campanha. Mas eu estou enfrentando e não vou me acovardar. Isso aí. Entendeu? Então, é por aí. Por isso que eu decidi agora ir para cima mesmo e lutar. Mais mulheres por na política. E por mais mulheres na política. Lutar aqui pelo nosso Noroeste, aí, pelo nosso povo. É isso aí. Muito bem, muito bem. E quando a gente vai, hoje pensando no tema também, no direito a volver, acho que os planejamentos, né, os projetos de campanha aqui, acho que muitas vezes se cruzam, né? Ah, sim, Sim. são congruentes, com certeza. Com certeza. E o que a gente pode destacar hoje, por exemplo, da sua campanha hoje, Juliano? Qual seria, assim, hoje um projeto de campanha, Josué, aqui que eu vou Os falar para planos. você. A gente, aqui, o que une, né, eu, a Flávia, a Aline e outras pessoas conservadores que estão no pleito é justamente aquela defesa essa pauta que o presidente colocou. Deus, pátria, família e liberdade. Isso é o norte que a gente tem. Dentro desse norte, eu lembro que da outra vez eu coloquei mais 2 itens, né, que era propriedade e vida, por causa daquele pensador inglês, o John Locke, que a gente debateu Sim. no último podcast. Mas, assim, o que eu destaco mesmo, assim, como eu não vou, Polinas, eu vou pular essa parte de vocês da história, porque eu já contei aqui no podcast outra vez que eu vi. Você já vai direto pro assunto. Já vai direto pro assunto, a campanha, e como que vocês mulheres são mais assim, então, assim, mas o que eu destaco mais, assim, que eu me dedico muito, é a questão da educação. Porque a Aline aqui é professora, a Flávia é comunicadora. A gente vê uma deficiência muito grande nesse segmento, que é o mais importante. Qual que é o maior patrimônio de uma nação, Josué? Não são as praças, não são os caminhões bitoneira, não são o prédio, são as crianças e os jovens. Esse é o maior patrimônio. E tem um fator no Brasil que destruiu a educação, que nós debatemos no último podcast, que é a questão do socioconstrutivismo. Está aqui a Aline, que é professora, ela sabe o malefício que Paulo Freire fez para a educação. Sim. E a educação é uma pauta que passa pela Assembleia Legislativa, ou seja, deputado estadual. Então nós queremos, além de extirpar o socioconstrutivismo de Paulo Freire da educação, colocar matérias como empreendedorismo. Na escola privada tem empreendedorismo. Por que não pode ter na escola pública? Educação financeira. As pessoas, Aline e Flávia, vão comprar uma geladeira e não sabem calcular porcentagem. Então tem que ter educação financeira. Voltar a ter ensino de lógica. Você vê que nos concursos públicos tem perguntas de lógica, as pessoas não sabem responder. Voltar a ter campeonato de xadrez, que o xadrez ajuda a desenvolver o raciocínio e, por consequentemente, absorver conteúdo lúdico. E, por fim, ensino religioso. Aí muitas pessoas falam assim, mas o Estado é laico. Lembra que nós debatemos esse assunto? Mas o mesmo Estado laico coloca igrejas nos presídios. Então, se pode ter igreja no presídio, pode ter na escola. Por que nós vamos fazer um trabalho preventivo, levar esse jovem, conversar com ele, colocar Deus no coração? E só que um detalhe, no ensino religioso teria que ser facultativo, porque a gente sabe que tem várias ramificações, mas nos outros 4, obrigatório. Então, essa é uma pauta que eu destaco muito aonde eu vou. E a segunda pauta que também me atrai
é reativar a região metropolitana de Umuarama, que ela é quase uma autarquia, deputada e Flávia. A Flávia já sabe que a gente já debateu no outro podcast. E ela hoje está parada, inclusive com o orçamento do Estado. E a região metropolitana de Umuarama, que a Autônia faz parte, está parado. Então nós precisamos ter alguém lá para falar, opa, vamos olhar a região metropolitana de Umuarama. São 23 municípios que precisam ser acolhidos. O Noroeste também faz parte do Paraná. Então eu destacaria esses 2 pontos aí, Josué. Perfeito. E, é claro, a gente acabou abordando um pouco mais a fundo naquele outro podcast, né? Também nós ficamos 1h30 debatendo. Eu assisti. A Flávia acompanhou lá, ficamos 1h30 debatendo. Foi muito interessante, assim, são pautas bem significativas. Assim. Vai ser muito importante. E para poder destacar também, assim, a gente acompanha muito na campanha da candidata a senadora, a Aline, a questão do agro. Sim. Mas não só na campanha agora como senadora, mas no seu desempenho como deputada federal, em ser, assim, realmente levar a bandeira do agro lá para Brasília. Como que foi essa entrada no agro? Como que foi levantar essa bandeira e seguir firme e conseguir estar... E falar em agro, temos um monte de gente aqui do agro, tá? A Tânia, que é produtora de leite, de Arapoti. Estamos aqui com os nossos vereadores, prefeitos. Está entrando muita gente boa aqui. Candidato, seu Altino Bertolino, que é também candidato a deputado. Temos aqui o Elcio Ferro, agro de Castro. Temos aqui o Richard, também é conhecidaço aqui nosso, o Abra. Enfim, todo mundo que vai entrando aí, compartilha, comenta e traz mais gente para esse bate-papo. Como que chegou o agro? Eu cheguei em Brasília, eu queria ser a deputada do tudo. Então, eu corria 15 minutos nessa comissão, 20 nessa, 30 nessa, 40 nessa, 15 nessa, porque é 30 coisas acontecendo ao mesmo tempo num corredor gigante de comissões. Fora aquilo tem plenário, fora aquilo tem reuniões fora, tem palácio, tem isso. Aí, um dia, um deputado mais maduro chegou em mim, Toreto, e falou assim, deputada Aline, eu gosto tanto de você, mas você não vai voltar. Fiquei pensando, cara, desgraçado, eu gosto tanto de você, mas você não vai voltar. Eu falei, tá, por quê? Porque você trabalha demais. Eu falei, mas isso é um problema aqui em Brasília? Aí ele disse, mas você trabalha demais em muitos lugares, em muitas pautas, você não vai ter uma referência. Você precisa escolher a deputada do que você quer ser. Eu juro que aquela noite eu não dormi pensando, ele quer me sabotar. Porque é paranaense? Eu falei, ele quer me derrubar na próxima eleição. Aí, quando eu cheguei no outro dia, eu comecei a ver que ele tinha razão. Ô, deputado Evair de Mello, ô, deputado do Café, vem aqui. Ô, fulano, deputado da Educação. Ô, deputado aqui do Transporte. E comecei a ver, opa, é verdade, cada um tem um título. Por mais que o cara faça de tudo, mas uma coisa ele tem que fazer muito mais. Sim. E aí eu fiquei com muita dúvida. Porque eu queria ser a deputada da educação, eu queria ser a deputada da família, eu queria ser a deputada do agro, eu queria ser a deputada municipalista. Eu pensei, mas eu não posso ter 4 títulos, aqui é só um. Então eu tenho que fazer uma pós-graduação só. E aí eu comecei a verificar qual que era o maior interesse do meu estado, da minha cidade. E, claro, tradicionalmente da minha família. E aí eu cheguei no agro, que a minha família toda é de produtores, a minha cidade é uma referência, capital nacional do leite, e mais a produção de muitos grãos e tudo mais. Região minha fortíssima, Campos Gerais, e o nosso estado, celeiro do nosso país. Sim. Aí eu tomei uma decisão. Falei, eu vou encarar esse negócio de agro e vamos ver o que dá. Aí, José Fonsarro, primeira reunião, a mesa um pouco maior do que essa, lá na FPA, Frente Parlamentar da Agricultura. Cheguei lá só homem, só eu. Sentei ali, quietinha, falei, deixa eu ver o que é isso aqui, né? Aí, daqui a pouco, Alceu Moreira, grande mestre do agro do Rio Grande do Sul. Mas, então estamos recebendo aqui a deputada, veio embelezar a nossa reunião. Aí eu me senti o vaso de flor, né? Mas que desgraça, né? Será que eles acham que eu vim enfeitar a reunião? Aí eu fiquei quieta aquele dia só sentindo qual que eram as polêmicas, como que era trabalhar naquela frente e tal. Na outra eu já cheguei com serviço, e na outra eu já cheguei com problemas para resolver, e na outra eu já cheguei com projetos, e a coisa foi acontecendo. E não levou muito tempo, eu já estava na diretoria da Frente Parlamentar da Agricultura, da Frente do Cooperativismo. Com 8 meses eu já estava sendo convidada para ser vice-líder do governo na Câmara, para atuar diretamente no agro. Já fazia parte de todas as reuniões importantes, amiga da ministra Tereza Cristina, indo para missões internacionais, China, Japão, Indonésia, Vietnã, para abrir mercados para o Brasil. E aí eu me achei
Aí eu falei, pô, esse é o meu lugar. E aí, depois dessa situação de identificar, né, o meu perfil, identificar o que eu mais podia atuar e o que eu podia fazer de diferente para o nosso estado, para o nosso Brasil, eu coloquei ela como pauta prioritária. Agora, dizer que eu só trabalhei com agro, não. O que eu mais trabalhei no nosso estado, com as demandas da população. O que os prefeitos, o que os vereadores lá me pediam, eu corri para resolver. A prova disso, que hoje tem 220 milhões que eu trouxe de Brasília para o Paraná. A prova disso foram muitos sonhos que nós conseguimos realizar. E esse é o objetivo do deputado federal, realizar sonhos. Aquele sonho que a prefeitura, às vezes, meio pobrezinha, arrecadação pequena, principalmente as pequenas e médias, não dá conta de fazer algo mais, é nós que temos a responsabilidade de fazer isso. E aí, acabei ganhando o rótulo de deputada federal do agro, né? A Aline do Agro, a deputada do agro. E que eu tenho um orgulho danado. Inclusive, eu vi aqui que você está com a minha revista, né? Eu fiz aqui uma revista bem legal. Todo ano eu fazia, né, um resumo de tudo que eu fiz. E aqui dentro dessa revista tem muito trabalho do agro, muita coisa voltada para o agro. E que eu tive assim, o orgulho de ser a primeira mulher da história do Brasil a presidir a Comissão da Agricultura. Parabéns. Como que é ser presidente de uma comissão? É um pepino, né? Porque antes eu ia lá só... antes eu ia lá para discutir os projetos que estavam tudo na pauta, bonitinho, com relatoria pronta. Dizia assim ou não, beleza, daqui a pouco você é presidente. Você tem que dar expediente, você tem que atender todos os projetos que estão tramitando na tua comissão, você tem que achar relatores para todas as matérias, você tem que decidir qual é a pauta de toda a sessão, de toda a reunião. Você tem que ser relator de alguma coisa também, você tem que ser autor de alguma coisa também, e você tem que fazer aquela comissão render. Só que dentro da tua comissão tem esquerda, direita, centrão, aquele que não entende nada do agro, aquele que entende tudo do agro, aquele que só está querendo fazer show para aparecer na televisão naquele dia, na hora da comissão. Então, você tem que conseguir trabalhar com todos esses mecanismos e conseguir resolver a demanda que o Brasil precisa. Nós votamos 160 projetos na minha comissão. Minha comissão foi a segunda que mais trabalhou naquele ano. Só perdemos para a CCJ, porque todos os projetos passam pela CCJ. E eu fiz 92 audiências públicas, reuniões grandes nacionais. Fizemos muitos eventos, assembleias. Foi hiperprodutivo. O pessoal fala assim, olha, que pena que não dava para reconduzir a presidente, porque foi muito bom. Então, eu acredito que a gente cumpriu a missão. Foi legal pra caramba. Legal. Assim, quando a gente pergunta a respeito das comissões, como que funciona isso, até em conversas assim com amigos, em reuniões, muita gente não entende o que realmente é, o que é o cargo de um deputado federal, o que é o cargo de um deputado estadual, e assim, muito menos o que é o cargo de um senador. Tem alguma coisa assim que a gente consiga elucidar um pouco para quem está assistindo, para deixar uma exemplificação um pouco mais simples, qual que é o papel hoje de um senador, depois de um deputado federal, um deputado estadual? Fala de federal, fala de estadual, fala de senado. Isso. Vai lá, Juliana. Vai lá. Olha para mim. Passa a bola para você começar. Você que é federal. Bem, é claro, as pautas federais, primeiro projetos de lei, e você também apoiar e votar e trazer e articular para trazer, né? Se eu estiver errada, me corrija, deputada. Vai lá. O maior número de parlamentares, entendeu? Para que esse projeto ele venha a ser aprovado. Sim. Porque assim, eu penso, eu sei que não dá para chegar lá e mudar, mas a minha parte eu quero fazer. Eu tenho os projetos, entendeu? Tenho as minhas bandeiras e tem muita coisa que eu sei que vai chegar lá, não vai passar. Mas eu fiz a minha parte. Sim. Você entendeu? Então, a minha primeira bandeira é a saúde e a segunda é a segurança pública. Né? Então, e além dessas pautas das projetos de leis, e tem também as emendas que o deputado destina. Então, é por isso que eu falo, o que é normal e natural, cada deputado ele vai priorizar a sua região. Então, se a gente aqui, se a gente ficar sem representante em Brasília, Curitiba, a gente vai continuar vivendo de migalhas a cada 4 anos. E é isso que acontece com a nossa região. E a gente não pode aceitar, sabe, esse pouco. Né? Nós temos uma região rica, né? Noroeste, olha isso, a gente está para trás. A nossa região está para trás, a região de Cascavel,
Não é verdade? Sim. E aí você olha quantos representantes tem Cascavel, Foz, e quantos representantes nós temos aqui da região. O que eu falo que é da região, não adianta você perder uma eleição de vice-prefeito lá perto de Curitiba e depois mudar o seu domicílio eleitoral para Umuarama e falar que é de Umuarama. Você entendeu? Porque está aberto. Porque lá ele já perdeu, aí vem querer falar que é de Umuarama. Então, quem é de Umuarama, o que eu falo é que tem raiz. Não precisa ter nascido em Umuarama. Sim. Mas ele tem que ter raiz. Ele tem que ter família, deputada, família, empresa, ter um motivo de querer o desenvolvimento, a preocupação realmente com a nossa região. Não é verdade? Outra coisa também que eu não vejo, eu converso com prefeitos e eles dizem que não sabiam. Nós temos, que é o Ministério inédito, que é o Ministério da Família, que tem projetos maravilhosos, que já deram resultados, né? A diminuição da evasão escolar, a diminuição de uso de drogas, a diminuição e a diminuição da violência doméstica. Só uma parte rapidinho, só para eu concluir. Claro. E o governo federal, ele busca parcerias com municípios e universidades. Como assim, gente? Olha aqui, ninguém traz um projeto desse para cá. Juliana. Não, só uma parte rapidinho que você falou da evasão escolar. A deputada Aline foi uma das que teve a coragem de ir a plenário e pedir para voltar às aulas, não fique em casa. Eu fui autora do projeto Escola Essencial. Escola Essencial. Escola é a última coisa que tem que fechar. É a última coisa. Porque tem a questão sanitária, é um lugar limpo, arejado, cuidado, com deslocamento, com distanciamento. Segundo, você teria uma alimentação correta, coisa que as crianças deixaram de ter naquele período. Terceiro, a estimulação e o aprendizado. O Brasil foi um dos países mais atrasados para o retorno do volta às aulas. Isso vai impactar de 1 a 5 anos, não sou eu que estou falando, não, é especialistas. E aí nós conseguimos votar na Câmara. Sabe aonde que está esse projeto? Parado no Senado. Sabe quem que está travando? Senadores paranaenses. Essa é a verdade. Da turma da lacração. Daquela turma que fala assim, mas não sei, a gente está indo contra daí a greve, porque a escola daí diz que não pode mais fazer greve, porque daí você tem que trabalhar e tudo. Então, esse pessoal não quer que o projeto Educação Essencial aconteça. Também não querem que o homeschooling aconteça. Então, são pautas que eu trabalho lá, muito por ser professora, e o Senado trava. Mas, para quem defende a democracia, vai apoiar o homeschooling. Porque na minha opinião, quem educa é a família. Sim. É o pai e a mãe. Na escola, ele tem que ir lá para aprender português, matemática, geografia. Ideologia de gênero não é. De gênero, não. Então, quer dizer, o pai tem que ter a escolha de onde ele quer dar o estudo para o seu filho. Não é a educação, porque a educação é em casa, não é na escola. O estudo, ele pode ter, ele tem que ter o direito de escolher se ele quer mandar para a escola ou não, porque da maneira que está a escola hoje em dia, está assustador. Sim. Está assustador. Porque hoje o aluno, ele não é bem preparado, ao invés. Aquele governo da lacração, o governo lá passado, para trás, que fique lá para trás, ele diminuiu a média escolar, ao invés dele melhorar o ensino para que os alunos, né, chegassem na média, não, ele baixou a média. É um absurdo. Não, sim. Complicado. Mas assim, aproveitando que as duas falaram, só vou dar uma contextualizada rápida. O Senado, ele representa os Estados-membros. A Câmara representa o povo. Está na Constituição. A Câmara é a casa alta e a casa baixa, que seria na Inglaterra. Mas o Senado... Olha! Você perdeu o raciocínio. Eu acho que dá para nós ficar mais um dia aqui. Só fazer um agradecimento ao pessoal da WFD que mandou esses... Gostei de ver, gente. Acho que eu vou vir mais. Convidem mais, por favor. Olha, ficou muito bom. Como é que é o nome do fornecedor aí? WFD. WFD. Valeu. Aqui. Obrigado. Valeu, Aê, coisa boa. Bem original seu logotipo. Bem criativo. Muito criativo. O seu designer aqui é bem original. Mas voltando lá, o Senado representa os Estados-membros. A Câmara representa a população. A Assembleia representa a população daquele Estado-membro específico. E a Constituição delimita artigos e competências e cláusulas, que tem cláusulas pétreas, tem depois cláusulas propositórias, tem N coisas na nossa Constituição. O que acontece? Você disse lá, qual que é a competência do Senado? Vou deixar para a Aline, a Flávia já falou da Câmara. Vou falar para você da Assembleia.
A Assembleia também, o Estado do Paraná também tem uma Constituição estadual, que ela deve estar alinhada com a Constituição Federal, assim como a Autônia tem uma lei orgânica aqui que está alinhada com os 3. E como naquela minha primeira intercessão, a educação é uma questão que está no Estado, assim como a saúde, assim como a segurança. E isso que elas falaram, dessa questão da baixa qualidade do nosso ensino, tem solução. E a solução, aqui a Aline acabou de falar, a solução está travada no Senado. Se você tem um Senado alinhado com as pautas justas da população, que aprova, depois o presidente sanciona, porque toda lei tem que passar pelo presidente para ser sancionado. Não passa para sanção quando é emenda constitucional. Emenda constitucional é promulgada direto pelo Congresso. Aí é o Congresso, não é Senado e Câmara, é Congresso. Mas quando você tem um governo alinhado, se vamos supor que se passa lá o homeschooling no Senado ou outros projetos importantes, e você tem na Assembleia pessoas que têm vontade de servir aquele Estado e têm vontade de trazer a situação para uma melhor eficaz, você vai ter, por exemplo, homeschooling passa no governo federal, passa daqui. Você tem lá, volta às aulas. Se nós tivéssemos uma Assembleia alinhada com o pensamento do presidente Bolsonaro, que era de voltar às aulas, que a deputada Aline apresentou o projeto, e aqui tivesse sido aprovado também, teria as crianças voltado. Então, isso que é a importância, e aí eu puxo esse gancho, que é uma ideia que nós 3 temos, que é o gabinete integrado. O vereador traz uma demanda para o deputado estadual. O deputado estadual leva essa demanda para o deputado federal. O deputado federal leva essa demanda para a senadora. E nós todos trabalhamos puxando para um lado só para atender aquela demanda, que geralmente é justa. E o que acontece? Você não tem emenda. Agora eles mudaram um pouquinho ali na Assembleia. 3 milhões, 5 milhões. Não dá para fazer nada. Não dá. Aí você vai ter 17 milhões, mais ou menos, mais o recurso extra, mais isso, mais aquilo, que você consiga lá 20, 30 milhões no ano. Isso, vai somando aqui, peça o chapeuzinho lá no Ministério, final do ano trabalha até 31 de dezembro, igual eu faço, você consegue o resto do orçamento dos ministérios. É assim que a gente ganha recurso lá. Porque se eu falar dia 15, dia 17, acabou meu expediente, tchau, benção, vou para a praia, acabou. Agora, ficou um monte de resto nos ministérios. 1 milhão aqui, 2 lá, meio lá, 600 lá, 800, eu fico lá. Até 31. E eu falo para os meus prefeitos, fique com o telefone ligado, meu filho, porque se eu te ligar, você tem 1 hora, 2 horas para você cadastrar. E aí você já leva mais um din-din para o final de ano. Então, é assim que funciona. Senado, deixa eu ser bem objetiva. Diferença, Câmara Federal, nós temos hoje no Paraná 30 deputados. Senado, apenas 3. O Senado tem uma coisa diferente também. Mandato não é de 4 anos, é de 8 anos. Sim. Esse ano é só uma cadeira. Então, quer dizer, só tem um que vai ser eleito. Ah, mas deputada do céu, tem 8 concorrendo. Ué, avalie, compare. Vai ver quem que tem condições de ter representado, de ser a tua voz, a sua vez, e fazer a coisa acontecer. E quem não tem rabo preso é muito importante. E quem não tem problema, né? Porque senão vai chegar lá e vai ficar lá recolhido nos seus problemas. Então, e que tenha vontade. E que também já não esteja cansado. Porque, pelo amor de Deus, tá na hora da gente renovar. E que não né? vai trair nosso presidente, como aconteceu. Isso, né? E que não use o presidente de garupa também. Não dá para mudar. Então, é tudo isso que a gente tem que pensar. Outra coisa importante do Senado, é ele que faz a sabatina dos ministros. Lembrem-se disso. Nós estamos sofrendo amargamente com o nosso STF. Por quê? Porque um governo indicou, o Senado sabatinou e o cara está lá. Nós temos que aguentar ele a vida toda. Então, vamos pensar com carinho, com muita responsabilidade. O Senado é importantíssimo. Outra situação, além de apresentar lei, de discutir, de votar, nós temos que fiscalizar. Então, tem muita coisa para ser vista. Eu entrei numa comissão chamada Obras Inacabadas. Mais de 13 mil obras inacabadas no Brasil. Então, quer dizer, o outro governo, antes do Bolsonaro, entravam lá e era placa para cá, placa para cá, placa para cá. Começava a obra, quando chegava ali em 1/10 da parte, até logo, passa para outra. Eu não sei, sabe, qual era o objetivo disso, mas não terminavam. Esse governo está terminando. Então, isso é importante, que nós sejamos também fiscais. Recurso vem, recurso tem que ser bem utilizado, né? E com coerência. Então, eu vejo aqui que, nesse trio, vocês vão ter bastante representatividade. Eu só discordo um pouquinho, Flávia, no que você fala assim, quando é a questão de cuidar só da região. Eu fiz algo bem ousado. Se eu fosse cuidar só dos Campos Gerais, eu estava bem sossegada. Podia até dormir em casa de vez em quando, cuidar dos meus filhos, da minha casa, do meu marido.
Mas eu fui ousada. Por quê? Porque eu fui resolvendo o problema dos Campos Gerais, daqui a pouco veio da região metropolitana, daqui a pouco veio o litoral, daqui a pouco surgiu o noroeste, surgiu o norte pioneiro, e eu fui esticando, fui esticando. Hoje, eu cuido de 300. É fácil? Não. É desesperador. Porque cada município tem 1, 2, 5, 10 pedidos, e você tem que correr atrás da solução desses 10. Mas foi uma opção que eu fiz. Eu consegui trabalhar desta forma. E hoje mais ainda, porque hoje eu preciso estar nos 399 municípios para querer ser senadora desse estado. Aliás, como que tem gente que quer ser senador do estado do Paraná se não é do Paraná? Como que gente quer ser senador do Paraná se não conhece o Paraná, não roda o Paraná, não visita o Paraná, não ouve as pessoas, não gosta de contato? É impossível. É impossível. E aqueles que já estiveram 10, 20, 30, 40 anos na política, e daí dizem que agora vai ser o melhor mandato da história. Ora, por que não foi o anterior? Por que não foi o antes daquele? Ou o primeiro, ou o segundo? Eu acho, gente, que nós temos pressa. Nós precisamos resolver os problemas para ontem. Até falei uma vez para a Tureta. Quando eu cheguei lá, teve um deputado que veio tirar um sarrinho, um paranaense. Falou assim, deputada Aline, você sabe que nosso mandato não é de 4 meses, é de 4 anos? Olhei para a cara, né, dele, assim, com aquela vontade de dar uma resposta boa, mas a gente é educado, Vossa Excelência, né? Não, Vossa Excelência, eu sei, né, que é de 4 anos, mas não entendi a brincadeira. Não, porque você quer fazer tudo tão rápido, você tem pressa de tudo, você corre demais. Eu falei, meu filho, amanhã você sabe se vai estar vivo? Eu não sei. Não tenho bola de cristal para isso. Segunda situação, se eu não resolver a fome do cidadão hoje, o emprego do cidadão hoje, o hospital do cidadão hoje, o remédio do cidadão hoje, a melhoria da rua que está buraqueada na frente da casa dele, são pedidos que os prefeitos e vereadores trazem para a gente a todo momento. Você não resolve hoje, piora para amanhã. Então, tem que ter pressa, sim. A vida da gente, de político, a vida de político, se você não tem pressa, então não entre. Dê o lugar para quem tem pressa. Porque o Brasil precisa avançar muito, o Estado do Paraná precisa avançar muito. É por isso que tanto federal, quanto estadual, como o Senado, precisam avançar. Nós temos que ter pressa de fazer a vida das pessoas ser melhor. Posso só pegar um gancho? Muito bom, Aline, você ter falado isso. Às vezes eu falo região, mas é pelo Paraná. Né? Então, para eu esclarecer, eu até vou usar agora, sim, porque às vezes as pessoas não entendem, vai trabalhar só pela região. Não, é pelo Paraná. É pelo Paraná, pelo país, porque as leis são federais, pelo país. Eu falo assim, regional, porque eu já sei as demandas, né? A maioria delas eu sei. É mais fácil. É mais fácil, porque eu não vivo na bolha. Eu não vivo na bolha, eu não fico numa salinha com ar-condicionado, com a bunda na cadeira. Porque eu não sou jornalista, a gente fala da bunda rachada, sabe? Eu sou escrachada, mas ele conhece. Eu sou jornalista, aquela que eu vou no local, eu vou 4 horas, levanto da minha cama, não estou trabalhando, para ir no pronto atendimento, para ligar para a central de leitos, para ligar para o secretário municipal de saúde, né, entre outras coisas, e socorrer uma mulher vítima de violência na delegacia. Já cheguei a levar para minha casa, porque não tinha para onde ela ir, entendeu? Então, por isso que eu falo, as demandas daqui, mas realmente é pelo Paraná, e claro que, a vida já é bem amarga. Caso eu seja eleita, o gabinete vai estar aberto para todos os municípios, para todos os prefeitos, que pode ter certeza que podem contar comigo. E, gente, vou falar para vocês, está na hora de renovar. Está na hora de renovar. Deem oportunidade para a gente que está começando agora, que tem sonhos, que tem desejos, que tem vontade, que está com sangue nos olhos, que quer fazer a coisa acontecer. Eu fico ouvindo muitas vezes gente falando assim, mas eu vi uma pesquisa que fulano vão se eleger. Porque para Senado ninguém tira do ciclano. Eu não estou vendo isso. Eu estou rodando os 4 cantos do estado há mais de 7 meses. Não é isso que eu estou ouvindo da população, não. A população quer mudança. Então, não tenho medo de ousar, não. Porque nós não estamos tendo medo de ousar. Eu estava com uma reeleição certa. Eu estou ousando numa candidatura ao Senado. Com certeza, a Flávia não tinha nem interesse anterior das coisas que ela ajudou, que ela fez, a forma com que ela conduz. Ela se sentiu chamada a essa missão. Eu nunca quis. Ela está largando do conforto da sua família, da profissão, das atividades, para botar o nome dela. Da mesma forma, a Tureta, que está deixando seu escritório, seus clientes, suas coisas para ele ir cuidar do Paraná. Isso é gigante. Isso é coisa para poucos. Por isso, eu digo para vocês,
repensem muito. Dia 2 de outubro nós vamos ter aqui, ó, nas nossas mãos, a chave de ouro. É o único dia que todo cidadão paranaense vale a mesma coisa, é cobrado do mesmo jeito e tem um voto só. Você chega lá, branco, negro, pobre, rico, bem vestido, mal vestido, homo, hétero, cristão, não cristão. Você chegou lá, um votinho em cada cargo. Gente, não percam isso. Isso aqui não pode se perder. É uma chance de ouro. Ninguém é obrigado a votar, você tem o direito. Vá para a urna consciente, porque nós vamos mudar a história do nosso Estado. Quando a gente fala um pouco a respeito dos demais senadores, tanto os outros candidatos quanto o que já estão, como que fica essa questão, hoje agora enfrentando essas questõezinhas, assim, essas picuinhas que eu digamos com o TSE, questão, um detalhezinho ali que está menor, um número, perseguição de um lado, um de outro não. Como que você vê tudo isso? E também a questão do apoio hoje, falando assim, que veio por um chamado até do presidente Bolsonaro, onde questionou, você vai ter coragem de estar lá, de enfrentar e de ir à luta do Senado do Paraná? E só que assim, hoje a gente vê numa realidade de um apoio mais, digamos assim, direto, né, com outro candidato. Se puder falar, claro. Claro que falo com a maior tranquilidade. Veja bem, ó, meu material está aqui. Eu fiz questão de ser até maior do que a norma que a lei determina. Por quê? Porque eu não escolhi o professor Ademar e não escolhi o policial Fábio para serem os financiadores da minha campanha. Eles não estão pondo dinheiro na minha campanha. Eu escolhi eles por eles serem capacitados, qualificados e vão agregar no meu mandato como senadora. Nós vamos ter, olha que interessantíssimo, ninguém sabe, olha que chance que você me deu de ouro. Muitas vezes as pessoas nem sabem que um senador tem suplente. Por que o suplente? Não, olha, veja, gente, nós somos majoritária, igual se fosse um candidato a governador. Só que ao invés de ser executivo, você é legislativo. E aí o suplente, ele fica ali na agulha. Quer dizer, se eu morrer, Deus o livre, tomara que isso não aconteça durante o mandato, mas se acontecer qualquer coisa, ou eu desanimar, ou eu cansar, eu quero sair. Quem vai no meu lugar? O meu suplente. Temos 2, primeiro suplente, segundo suplente. Eu escolhi uma pessoa da educação. Por quê? Porque eu cuido com um pilar maior o agro, o Ademar um pilar maior a educação, o soldado Fábio um pilar maior a segurança. Com isso, nós trabalhamos com o tripé do que há mais de importante no país. Esse é o primeiro critério. O segundo critério, eu quero que eles estejam comigo. Eu quero que eles estejam lá no meu gabinete, que eles façam a função deles, a assessoria, trazer essas pautas desses segmentos para dentro para a gente discutir no Senado. E em relação ao apoio, claro que eu fiquei triste, não sou de ferro, né? A gente pensou uma coisa, teve toda uma estratégia, saiu para fazer a tarefa de casa, a missão está dada, missão cumprida, vamos estender, vamos crescer, vamos trazer mais municípios, vamos trazer mais prefeitos, mais vereadores, traz mais recurso, ajuda aqui, resolve lá, e daqui a pouco as coisas não saíram como estava no script. Eu tive, assim, muita dúvida, se eu continuava ou não continuava, porque eu fiquei perdida naquela situação. Mas aí, quando eu ouvi os meus 200 prefeitos dizer, por favor, deputada, nós precisamos de você no Senado. Quando eu ouvi os meus 500 vereadores dizer, pelo amor de Deus, a senhora não vai desanimar, porque a senhora é uma ex-vereadora que vai ser a nossa voz no Senado. Quando eu ouvi o agro, que é o pilar do meu trabalho, olha, só de cooperativas, nós temos 2.700.000 cooperados no Paraná. E hoje eu sou o nome oficial do cooperativismo paranaense. Por quê? Não é por favorzinho político, não é por acerto, não é por negociação partidária, é por trabalho, por mérito, por resultados. Aí nós temos as mulheres, Flávia, se ajeitando. Parece que agora entendemos o nosso lugar, que também é na política. Mas, infelizmente, ainda tem algumas que se prestam a dar o nome para uma candidatura laranja. É abominável isso. Tem, mas eu tenho visto esse ano coisas que eu nunca vi. Deputadas estaduais e federais me procurando e dizendo assim, Toreta, me desculpa, você é homem, mas vou ter que falar. Eles dizem assim, eu quero dobrar com uma federal mulher, porque eu quero te apoiar para senadora mulher, porque eu quero que 3 mulheres disputem os cargos esse ano. E tem acontecido isso com frequência. Eu nunca tinha visto isso. Então, por que essa situação política me causou um desconforto? Muito. Eu estou tentando roubar a vaga de alguém? Não. A minha vaga era minha. Eu trabalhei para chegar nessa vaga. Inclusive, tentaram me tirar o partido. Era para eu ter ficado sem partido. Depois, me sacanearam de todas as formas para não ter suplente. Tive que pegar uma chapa pura. Isso aqui é uma chapa pura. São 3 candidatos do mesmo partido. Aí, eu tive um azar desgraçado. O presidente do Partido Nacional mudou.
no meio do percurso, voltou um esquerdopata que me odeia porque eu sou bolsonarista, e aí eu não tenho R$1 de fundo eleitoral até agora. Então, nós estamos aí no meio para o fim da campanha e eu vivo de solidariedade. Inclusive, por favor, quem puder fazer uma doação, eu estou precisando, temos que pagar nossos materiais, nossa estrutura para rodar esse Paranazão, porque eu vou ser a tua representante, eu vou cuidar de você. E aí, o que aconteceu em todo esse desfecho? Eu nunca fui procurada, o presidente nunca me disse, deputada Aline, desculpa, falei para você ir, agora você volte. Ou largue mão, não seja mais candidata. Ou não queremos mais o seu nome. Nunca. Então, ouvindo o apelo da população paranaense, o apelo dos meus prefeitos, o apelo dos meus vereadores, o apelo das minhas lideranças, o apelo dos cristãos, N igrejas me ajudando hoje, me apoiando. O agro, fortíssimo, cooperativas, gente da terra, mulher e homem que bota nosso franguinho, nosso prato sagrado na nossa mesa todos os dias. Eu estou fazendo isso, não é por mim, não. Porque por mim, eu já tinha voltado para casa descansar. Eu estou fazendo isso porque o Paraná merece. O Paraná precisa de uma paranaense que tenha coragem de enfrentar os desafios, que conheça o campo e a cidade, que vá trazer realmente melhorias para o nosso estado, que seja responsável por uma cadeira tão importante, uma das 3 do estado do Paraná, e que faça a diferença nos municípios, em especial dos pequenos e médios que sobrevivem com o que arrecadam hoje. Então, foi isso, mais ou menos, a história que aconteceu, e agradeço de você me oportunizar para falar, porque eu sou cobrada, ofendida, perseguida por uma bolha, Flávia, uma bolha de direita usada de uma forma equivocada, que diz que eu não estou no PL, eu não estou no partido do presidente, que eu não quis ir. Amigos, eu não tive o direito de ir. Foi o primeiro partido que eu fui pedir, mas o presidente nacional não me aceitou. O presidente estadual não me aceitou. O que eu posso fazer? Foi um livramento para você, Aline, pode ter certeza. Então, livramento de Deus. Então, eu estou no PL e te digo isso. Porque eu estou sendo perseguida por um deputado de Foz do Iguaçu. Ele? Tá, Ele também. O Escarlate, tá? Montou comitê em Umuarama, como se fosse de Umuarama, acho que já deve estar queimado em Foz do Iguaçu, por causa dos processos dele, né? De corrupção. E mensalinho e tudo quanto, porque isso tudo é público, Caramba. por isso que eu tô falando. Inclusive, tem até a matéria no Moarama News. Aí ele travou meu fundo eleitoral. Vieram me falar essa semana que a conversa dos assessores dele, o deputado Escarlate, não vai deixar vir o fundo da Flávia. E aí o presidente, que é amiguinho dele, eu não tenho mandato, né? O presidente da estadual... E aí ele não cumpriu comigo, eu fui convidada para vir para o partido. Eu estava indo para outro partido, não vou falar aqui, mas o qual eu confio no presidente do partido, que tem palavra, que honra o que ele fala. Porque eu não sou candidata laranja. E Flávia, e aí eu coloco a boca no mundo mesmo. Josué, sabe o que é o problema? E o problema aí eu não vou precisar desistir. de partido. Esse é o problema. Aí ele quer falar que é outro que quer falar que é de Umuarama, de Foz do Iguaçu, porque o Umuarama ficou sem representante, tem 81 mil eleitores, e aí ele achou, não, vou travar o fundo eleitoral da Flávia, aí ela vai desistir. Eu não vou desistir, vou desistir. Eu tô achando que é minha irmã gêmea. Eu acho que dividiram nós na maternidade, porque... Quantos anos você tem? 48. Se ela falasse que era a mesma que a minha, eu falava, mãe do céu, um pouquinho mais. Porque, Flávia, veja bem, se a gente tivesse hoje um partido de direita, o Aliança pelo Brasil, Tureta, que nós trabalhamos tanto. Vamos ter que fundar um partido novo. Não, porque... Chamamos o presidente. Não. O novo é da Agenda 2030. Não, o novo. Porque o que acontece, gente? Veja bem, nós somos obrigados a ter uma legenda. Somos obrigados. Você não pode concorrer se você não tiver um partido. Na realidade, dá só uma parte rapidinho. Não é que assim, o Supremo ele faz o que ele quer, né? O ativismo judicial. O Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que foi lá que disse que não pode mais ter prisão civil e aí o depositário infiel não pode mais ser preso. E lá tem um dispositivo que diz que o país signatário tem candidatura avulsa. Só que esse dispositivo do Pacto de São José da Costa Rica, o Supremo não implementa. Então, assim, se o Supremo tivesse feito o Brasil cumprir o pacto que o Brasil é signatário, nós teríamos candidaturas avulsas. Só isso. Mas hoje... O que estraga a política são os partidos e os coronéis, aí né? Hoje o que acontece? Se você for estudar a essência de cada partido, você vai ver que ele tem dono. Que ele é uma empresa de alguém. Família trabalha lá, todo mundo se vira,
Não, e a divisão do fundo? Morre e mata para não perder a legenda. Então, o que acontece hoje comigo? Eu não sou dona de nenhum partido. Eu estou emprestada. O PROS, graças a Deus, abriu a porta e falou, olha, quer a vaga para Senado? Eu te dou, tá aqui. Aí era outro presidente, de direita, Holanda, bolsonarista. Deu a liberdade para o PROS Paraná ter o apoio, né, dar o apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, essa é a segunda mentira que eu apanho quase todos os dias nas redes sociais. Eu sou bolsonarista. Minha candidatura é de direita. Eu sou conservadora. Eu apoio o presidente Jair Bolsonaro. E eu não vou apoiar o Lula porque o PROS Nacional mudou de história e vai apoiar. Mas o PROS Paraná é Bolsonaro. É diretório. Sim. Então, parem de mentir essas besteiras em grupinhos de WhatsApp, tá, meus adversários? Quem me conhece sabe, fui eu que trouxe o presidente Jair Bolsonaro para a agenda de Ponta Grossa, de Castro, motociata em Piraí do Sul. Eu nunca estive longe do presidente, eu nunca usei o presidente de bengala, eu sempre estive com o presidente trazendo... Já falou mal dos filhos do presidente? Jamais! Viu? Tem um candidato que fala, né? Tem um candidato Nunca que falei fala, mal né? dos filhos, nunca falei mal do presidente, nunca pestanejei numa entrevista, será que falo isso, não falo? Ai, acho que não defendo agora, porque senão eu me lasco. Também nunca deixei de votar junto com o governo na Câmara Federal. A minha aprovação de voto é idêntica a Eduardo Bolsonaro. Então, quem é mais bolsonarista? É só comparar. Por isso que eu digo que quem compara vende a linha 900. É isso aí. Como que foi essa questão de trazer o presidente para Castro ali, para Ponta Grossa? Foi um parto. O presidente vinha para o Paraná, vinha para Cascavel, vinha para Foz, vinha para Maringá, vinha para Cascavel, vinha para Foz, e Curitiba. Aí um dia, nós voltando num voo, eu falei, ô presidente, quando que você vai conhecer a minha região? Porque minha região te ama. Campos Gerais te ama. Eles vão ficar loucos. E a região do agro e tal. Aí ele falou, ué, marque a agenda. Eu falei, só isso? Marque a agenda. Eu achei que era a coisa mais simples do mundo. Cheguei lá, fui procurar o pessoal do cerimonial, cheguei lá, falei, olha, eu vim marcar uma agenda com o presidente na minha região. Aí o cara, como assim? Eu falei, eu vim marcar a agenda. Não, mas não funciona assim, é quando o presidente vai no Paraná, a gente convida vocês. Eu falei, não, você não está entendendo, é eu que vou fazer essa agenda. Aí, eles não me levaram a sério. Passou mais 1, 2, 3 semanas, tive reunião de novo com o presidente, sentadinha lá na mesa dele, lá no palácio, daqui a pouco eu, presidente, o senhor vai para os Campos Gerais? Daí ele, não, já disse que é para você montar a agenda. Eu falei, mas eles não levaram a sério. Peguei meu celularzinho, presidente, então o senhor vai para os Campos Gerais e tal, e tal, e tal. Aí ele, eu vou, deputada Aline, vamos marcar essa agenda. Aí eu peguei esse vídeo, claro, eu joguei em todas as minhas redes e levei para o cerimonial. Falei, falei, aqui tá. Aí foi um sufoco, muita exigência, é muito arriscado trazer o presidente. Nossa, é um servição, o GSI pede um monte de coisa, tem um monte de exigências de segurança. Graças a Deus eu tinha um time de apoiadores bolsonaristas, raiz, daqueles fera mesmo. Me ajudaram em tudo, a gente conseguiu o dinheiro suficiente para fazer tudo aquilo lá, para organizar toda a questão de segurança, e deu tudo certo. O evento de Ponta Grossa foi um sucesso, o evento de Castro foi lindo, maravilhoso, emocionante. A motociata foi a primeira do estado do Paraná, foi fantástico. Eu estava lá com você, lembra? Foi, viu? E participou ativamente, né? E depois eu com a Flávia aqui organizamos e moramos. Olha aí, que show. Então nós né? sabemos o trabalho que é. E as exigências são muito grandes. Muito. Não, e o nosso foi assim, foi de última hora. Sim. Que a agenda, confirmou a agenda dele à noite e para ele vir, por exemplo, depois de amanhã. Então... O presidente, até no discurso dele de Ponta Grossa, falou assim, eu tô feliz por estar aqui, porque vocês não sabem o que é um convite da deputada Aline. Você lembra? É porque eu insisti tanto. Você falou, Flávia, ele falou, porque eu insisti tanto com ele, porque eu queria que ele conhecesse outra região. Teve uma remarcação, eu lembro que você fez um vídeo. Teve! Aí eu... E ela mandou um vídeo, acabou de remarcar. Não, mas não foi isso. Ele estava lá nos Estados Unidos, o ministro pegou Covid, a comitiva toda tinha que ficar até domingo em quarentena. Aí o ministro me ligou e falou assim, olha, a tua agenda não vai mais poder acontecer, porque nós temos que ficar até domingo, mesmo sem sintomas, sem nada, nós temos que ficar até domingo fechado. Eu falei, pelo amor de Deus, faz 2 meses que nós estamos trabalhando nisso, não cancele, nunca... Não tem como. Ministério da Saúde, Anvisa, o presidente não pode romper os critérios aí. Sim. Aí, chorei bastante, né, porque, meu Deus... uma live chorando. Ai, meu Deus, muito triste, gente, é a servição que aquilo deu. Aí,
os opositores, né? Ah, viu? Eu disse que ele não vinha, sabe que era essa história. Aí aquele sofrimento. Quando deu 25 dias, nem 30 dias, eu já tinha remarcado de novo e ele estava vindo. Mas essa turminha parece que é jardim de infância, né? Quinta série, né? Não, jardim de infância mesmo. Eu. Comemoração com a desgraça do outro. Não é? Exato. Justamente, né? Então, ao invés de todos se unirem pela nação, Isso ela aí. fica com picuinha, entendeu? Ô, Flávia, mas os ciumeira. apoiadores do candidato ao Senado do MBL, você não viu lá hoje, no evento de Mourão, atravessaram o caminhão na frente, quinta série, Meu pô? Deus do céu. Uma pena. É, complicado, né? Não, você acredita que tem uma mulher aí desse grupinho saiu arrancando os bottoms dos meus apoiadores, a praguinha essa aqui, ó. Saiu arrancando. 2212. Gente, vocês aí que falam que são bolsonaristas, Desculpa, Tureta, que bati são na- democráticos, são democráticos da boca pra fora, né? Porque, na realidade, porque a democracia é atitude. Não adianta pregar a democracia e não ser democrático. Exato. Eu, quando eu vou pedir voto, e aí o eleitor fala, não, mas eu voto pra turma da lacração. Boa sorte. Eu não vou lá brigar com ele, eu não vou lá arrancar bottom Claro, dele. claro. E já teve casos, muitos não, uns pouquinhos. Não, eu voto em você, mas não voto em fulano, voto. Então vote em mim, entendeu? Então eu não vou ficar Esse brigando. fulano era eu ou não? Não. Namorada lá de fora. Porque eu sou bonzinho, Eu tô quietinho aqui, vocês Não, estão mas não é falando. você, não. É que eu não falo o nome dessa criatura. Tô brincando. Eu não falo o nome da criatura. Se fosse você, eu tinha falado. Vamos lá, Zé. Mas então é isso aí. A democracia, a gente tem que ter atitudes democráticas. Mas, ô, e Flávio- não falar, eu sou democrático, eu sou de direita, e ter atitudes de arrancar um bottom de um candidato. não precisa Mas disso. simplesmente porque eu estou no grupo de vocês. É. Porque ela me viu no grupo de vocês. Ora, eu apoio quem eu quero. E quem você tem E convicção, ela é. apoia quem ela quer. Eu não vou lá brigar com ela, porque ela está apoiando outro candidato ao Senado. Eu apoio a Aline Sleutz. Sim, sim. Entendeu? E quem compara vende a Aline 900. E outra, e aqui eu em primeira mão, tá? No seu podcast, que vai eu dar um furo aí. estou declarando o meu apoio publicamente à Aline Sleutz, senadora do Paraná. Vem pro time. Mas assim, ó, só fazendo um rápido adendo aí. Por que quem conhece vai de Aline? Porque é o que você acabou de falar, Flávia. A Aline não é um discurso vazio das atitudes. O que ela fala tem similitude com o que ela faz. Então a Aline, eu sempre, desde o primeiro momento que eu conheci ela lá como assessora de gabinete de deputado, e a gente foi apunhalado, os dois. Oi. Eu também levei facadas já em todos E os aí, lugares. assim, a gente sempre teve um alinhamento de ideias e pensamentos. Tanto que a nossa amizade começou lá por causa do partido, que foi e tal. E até hoje nós estamos juntos nessa caminhada. Agora a Flávia se somando a esse trio Parada Dura aqui. Não tenho certeza. Eu apoiei o Juliano já há 4 anos atrás, você lembra? Ah, legal. a Flávia. Era lives e lives Inclusive, e no dia lives, da lives facada do chorando presidente, logo após a Flávia foi lá, a gente facada. fez uma live, aquela live foi muito emocionante, deu milhares de visualização, né? Então, assim, e o detalhe, viu, José, que eu não falei, que ela falou assim, bater na madeira, negócio de avião não cair. O avião dela não cai não, porque eu sou suplente dela. E o avião dela não caiu. Ele 4 torceu 4 anos. Será que essa desgraçada morre ou não morre? Vai ou não vai? Aí a mulher termina o mandato, ele... meu rapaz. Aí não dá. Então, já que eu não posso vencer, vou menir. Mas falando de pesquisa, só eu dar um gancho, que eu não acredito em pesquisa. Pela pesquisa, Que o Haddad é o O presidente. Haddad é o presidente. Mas vamos lá falar. Aqui, o pessoal do interior, Aline, sabe o que os candidatos fazem? Aquelas velhas raposas, eles manipulam pesquisa não registrada, né? Porque dá enquete, muito na na verdade. cara. Não, faz a pesquisa. Ah, escapou. Ai, vazou. Entendeu? E solta o burburinho na cidade, entendeu? Pesquisas que não tem como a gente... Mas, Flávia, Auditável. vamos É. pensar bem com carinho. Se pesquisa realmente fosse válida... Haddad era presidente. O presidente Bolsonaro tinha 3%. E depois ele não ganhava no segundo turno. O governador Denário, amigo meu lá de Roraima,
nunca aparecia na pesquisa ganhando de jeito nenhum, sempre um fracassado, está lá indo para a reeleição. A deputada Aline Sleutjes nunca apareceu numa pesquisa, muito bem, estou terminando meu mandato. E tantos outros candidatos que nunca apareceram em pesquisas. Então, a gente tem que ter assim... A senadora Soraya do Mato Grosso do Sul, só que depois ela traiu o presidente. Traiu mais uma palista, né? Então, o que acontece? Se a gente for levar ferro-fogo, a gente vai ser usado por essas falsas informações. E eu vou te falar, a boa pesquisa é o que a gente viu hoje, em Brasília, no Rio de Janeiro, o Datapovo, e em todos os municípios. E é essa pesquisa, José, que eu tenho feito para mim. Aonde eu chego, e vocês são prova disso, porque eu não escondo mídia minha. Eu vou para a cidade e vou lá e mostro como que foi a reunião. Eu não vejo nenhum concorrente meu conseguir reunir 50, 100, 200, 400, 500 pessoas, como foi aqui a última, 500 pessoas para ouvir uma candidata ao Senado, que não traz o governador, que não traz o presidente junto, que não traz deputados famosos de muito tempo para eles trazerem todos os seus eleitores, seus chefes de gabinete, seus funcionários. Eu venho, Deus e quem está me apoiando. Então, eu não tenho medo de enfrentar essa caravana Aline e de fazer reuniões em todos os municípios que eu passo, porque eu vejo a adesão, eu vejo o comprometimento, eu vejo o calor do cidadão, o olhar amoroso. Por isso, hoje eu tenho grupo de prefeitos, grupo de vereadores, grupo de deputados estaduais, federais, de vários partidos que estão comigo, porque acreditam nessa missão. Acreditam nesse sonho. Por isso que quando eu vejo... ontem lançaram lá mais uma no Jornaleco lá, a Aline com 2%, 3% de novo. Eu falo, cara... Bom, hoje na carreata lá, isso aí é uma piada. Eu, a Flávia e a Aline, uma piada. as pessoas conheceram. Uma piada. Então, eu sei, porque eu estou rodando os 4 cantos. Eu não estou lá em Curitiba, sentadinho no meu escritorinho de ar-condicionado, esperando alguém vir e montar a agenda e dizer, agora eu te levo lá para você não ser vaiado, eu te levo ali para você ser aplaudido. E grandes políticos que se dizem na frente da pesquisa, vocês são prova disso? Passaram por esta região? Quantas pessoas tinham na reunião deles? 5, e assessores de outros 15, candidatos. 20. Vocês não encontram uma foto desses candidatos na rede social fazendo reuniões deles. Aparecem fotos deles num lugar gigante. Por quê? Porque outras pessoas fizeram e eles foram lá. Agora, deles não tem. As minhas fotos estão lá. Meus álbuns no Facebook, Instagram, Twitter estão lá. Os meus vídeos de eventos estão lá. Por quê? Porque eu não tenho medo de mostrar o que nós estamos fazendo. E nós estamos fazendo. São servidores públicos que estão nessas grandes reuniões, que são o que aparecem na foto, porque muitas vezes são obrigados, os cargos comissionados, infelizmente, entendeu? Pelo o chefe do executivo municipal, para não perder o emprego. Mas na hora de votar, o voto é secreto. Isso aí. A gente entrando agora para falar um pouco de um outro assunto também, que está aqui na sua revista, e também para a questão do apoio da ministra Damares, né, que é do Ministério da Família. Aqui fala a respeito que você é a madrinha dessa luta pelo tratamento da prevenção da mielomeningocele. Não ligue, porque eu demorei um tempo para aprender também. O que seria isso? O que é isso? O que é isso? Boa. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui para vocês. Cadê o Pedro? Inclusive, nós temos aqui, no próximo aqui candidato, não é? É a mãe do Pedro. A mãe do Pedro, que é candidato do Estado Estadual também. Acho que pega aqui. Aqui está a foto minha com o Pedro. O Pedro tem mielomeningocele. É uma má formação da coluna e a criança precisa fazer uma cirurgia ainda dentro da barriga da mãe, que a gente chama de cirurgia intrauterina, para ela ter o mínimo de sequelas possíveis. Porque se essa criança nascer sem fazer essa correção, ela nasce com as costas abertas, aí tem que fechar quando ela nasce, um risco de infecção gigantesco. Ela vai ter problemas urinário, fecal, motor, um monte de complicações o resto da vida. Se fizer a cirurgia na barriguinha da mãe, no período certo, que tem que ser lá entre o primeiro e terceiro mês, se eu não me engano, terceiro mês, não sei se é terceiro ou é quarto, mas acho que é terceiro mês. Se você não fizer a cirurgia até ali, você não pode fazer depois, porque o risco de morte do bebê, da mãe, é muito grande. O que nós fizemos nessa pauta? Ninguém conhecia. E vocês sabem que tem mais criança que nasce com mielo do que com síndrome de Down no Brasil? Nossa. Ninguém sabe. Não. Aí o que aconteceu? A Kelly, que é candidata também a deputada, me procurou e falou assim, olha, nós precisamos de uma madrinha. Nós precisamos de alguém que lute por essa pauta em Brasília. E aí eu fui estudar, que nem o nome eu sabia falar. Falava, mielomeningos, é muito grande. Aí é mielo. Aí ficou mielo, ficou bom de falar. E nós começamos a trabalhar.
Eu sou autora da lei da cirurgia intrauterina, eu sou a autora da lei do eletroestimulação, que é uma terapia que tem que fazer para eles melhorarem, para eles não ficarem fazendo xixi, defecando, porque eles não têm controle disso. Eu sou a autora da lei das células-tronco. Pasmem, o mundo usa células-tronco, não é só para a questão da mielo, para outras doenças degenerativas e tal. O Brasil não. Por quê? Porque a gente ainda não reconhece. Caramba, os caras têm que gastar o que tem e o que não tem para levar essas crianças para o Paraguai, para os Estados Unidos, para a Argentina, para fazer células-tronco. E elas têm evoluído muito. Então, eu sou a madrinha dessa pauta. Tureta. E, se Deus quiser, Flávio, que você entre lá, assuma essa pauta. Mas com certeza. Porque eu quero levar essa pauta para o Senado e eu quero que alguém na Câmara continue e você na Assembleia comece, porque são muitas e muitas crianças que precisam disso. E fora mielo, eu já dei aula em APAI. Então, eu conheço a realidade das APAIs. Então, muitos projetos meus na área de educação, de inclusão, é trabalhado porque eu conheço a realidade. Você não vai lá inventar lei para dizer, eu tenho mais leis do que o fulano tem. Não, tem que ser coisa importante, propositiva e que já não tenha. Porque ficar lá fazendo de conta também não resolve. Né? Então, essa é uma pauta linda. Beijo, Pedro. Acho que você está assistindo a tia Aline, estou aqui. Um abraço, Kelly, o beijo da Kelly. Kelly, beijão, querida. Bacana, bacana demais. E assim, esse também entra junto ali na questão do Ministério da Família, com esse apoio. Esqueci de falar da Damares. Isso. A Damares é minha amiga. Ela já gravou vários vídeos de apoio. Ela é candidata a senadora por Brasília. Damares, estou torcendo, rezando por você, porque você é uma mulher fantástica, maravilhosa, guerreira. Passou por muitos problemas, superou muitos desafios na sua vida, desde criança. Quem conhece a vida da Damares sabe do que eu estou falando. E fora a Damares, eu tenho o apoio da ministra Tereza Cristina, que hoje é candidata ao Senado por Mato Grosso do Sul. Eu tenho o apoio do ministro Gilson, que é o ministro do Turismo, que também é candidato ao Senado. Olha, nós vamos juntar um time lá. Se esse povo inteiro... Viu? Meu Deus, imagina... Vai virar o Meu Deus! Nós precisamos da Aline no Senado, Você já gente. pensou? Eu, Jorginho, secretário da Pesca em Santa Catarina, aí Tereza em Mato Grosso do Sul, aí a Damares em Brasília, o ministro Gilson, a Raíssa, doutora da Bahia, que fez o tratamento imediato para o Brasil. Gente, mas tem tanto povo bom para ir para o Senado, por Nosso favor. amigo Daniel, infelizmente, não conseguiu. Mas eu acho que o Daniel ainda está brigando. E o Danielzão, Rio de Janeiro, meu amigo, Daniel Silveira, vem fazer campanha comigo aqui no Paraná, meu apoiador. Então, eu digo para você assim, eu não estou abandonada, não estou sozinha, bem pelo contrário. Hoje eu até acredito, Tureta, que eu seja muito maior em Brasília do que reconhecida no Paraná. Porque lá em Brasília eu ando pelos corredores, Flávia, todo mundo, deputada Aline, como que está o Paraná? Deputada do Agro, viu, parabéns por aquela votação, parabéns por aquela pauta, líder, você está bem? É assim. Aqui no Paraná, infelizmente, eu ainda chego em algumas cidades, em algumas regiões, ou em alguma entrevista na rádio, e as pessoas falam, nossa, não sabia que a gente tinha a deputada Aline. Eu falo, meu Deus, será o que eu fiz errado? Eu trabalhei tanto e as pessoas ainda não sabem que eu existo? Então, por isso, é mais um motivo de eu agradecer de novo essa oportunidade, esse bater-papo. Porque hoje eu tenho certeza que centenas, milhares de paranaenses que seguem a Flávia, que seguem o Tureta, que seguem vocês e que não me seguiam, podem começar a me seguir e podem começar a me apoiar. Com certeza. E quando entra nessa parte do agro, aqui até na revista destaca algumas partes sobre seguro rural, Fiagro. Sim. Como podemos abordar um pouco sobre esse tema, assim, para o pessoal, porque a nossa região ela é muito forte. Não, vocês... O Brasil, né? Brasil, forte, mas o Paraná é celeiro. Né? Olha, o que eu fiz como presidente da comissão e como deputada do agro? Eu agilizei muitas pautas importantes. Por exemplo, o cooperativismo. Tinha um tal de COSIT 11, que se nós não derrubássemos esse veto, nós íamos dar um problema gigantesco para as cooperativas. Elas iam fechar as portas, porque elas iam pagar muito mais de impostos. A gente brigou, e olha a minha situação. Vice-líder do governo no Congresso. Eu tenho que brigar para manter o veto. Mas, nesse caso, eu tinha que brigar para derrubar o veto. Aí, vai, negocia, conversa, luta, vai com o Ministério da Economia, Ministério da Agricultura, fala com o presidente, fala com o vice-presidente, vai. Conseguimos, por consenso, derrubar o veto. Salvamos a cooperativa.
Aí votamos Fiagro, que é a possibilidade de termos mais recursos para o nosso agro. Investidores podem botar dinheiro para o agro, precisamos de muito recurso. Briga para aumentar o Plano Safra. Tivemos recorde do Plano Safra esse ano, maior volume de recursos para a agricultura, desde a familiar até a grande porte. Tivemos muitas votações eu sou autora de um projeto importantíssimo, Tureta. Políticas públicas para a produção de leite, para os nossos produtores de leite do Brasil. Mas o que eu tenho a ver com isso? Você tem, meu filho, 99% dos municípios do Brasil têm leite. 20 milhões de pessoas são empregadas direta e indiretamente na cadeia produtiva do leite. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Josué, você lembra uma vez que o presidente tomou um copo de leite? Chamaram ele de fascista, de não sei o que mais. Você lembra aquilo? Você sabe o que era aquilo? Era o desafio do leite. Flávia, na minha cidade, criaram uma brincadeira para estimular o cidadão a tomar leite. Por quê? Porque é bem bom para a saúde, porque gera emprego e renda, porque os produtores precisavam que tivesse mais vazão e tal. Aí, você tomava o copo de leite, fazia um vídeo na tua rede e você intimava, provocava 3 pessoas para fazer também o desafio. Eu, nada mais, nada menos, que desafiei o presidente da República, a ministra Tereza Cristina e o Eduardo Bolsonaro. Aí o presidente topou o desafio, foi na live tomar o bendito copo de leite. E aí ele, pelos produtores de leite e tal, tomou um copo de leite. No outro dia ele se lascou. Fascista, fazendo referência ao branco do leite. Porque... Aí, coitado do presidente, apanhou pra caramba. Ficou com vontade de me matar, com certeza. Aí a Tereza também fez, o Eduardo também fez, e a brincadeira continuou com muitos deputados lá em Brasília. Mas o que foi o legal disso? Que a gente mostrou a importância do leite para o Brasil. É o 6º produto de maior relevância na produção brasileira. E nós somos o 3º maior produtor. Então, o leite é muito importante para a gente. E aí teve mais uma ocasião que eu me lasquei também. Você vê, quando a gente trabalha demais, o bicho pega. Então, eu fiz a caravana do leite. Visitei 6 estados diferentes para ver qual que era o diagnóstico, qual que é o problema, qual que era a solução, o que nós podíamos fazer para aumentar a produtividade, para reduzir o custo de produção, para o cara ganhar mais dinheiro produzindo. Beleza? Fiz o Fórum Nacional do Leite, recebi Tereza Cristina, Paulo Guedes, fizemos um baita de um bate-papo, um monte de audiência pública, construí o projeto do leite. Fui dar uma entrevista, o cara me perguntou, e daí, qual que é o final aí dessa história? Aí eu contei a história para ele. A história que todo produtor de leite sabe, mas é que eu falei. Todo mundo sabe, mas não fala. Eu falei, gente, o problema hoje da produção de leite é o custo de produção muito elevado, nossa luz está cara, alimentação cara, tal. Eu fui explicando. Eu falei, então, tem algumas situações que a gente precisa repensar. Ou o produtor aumenta a sua produtividade, porque ele tem a margenzinha de ganho e ele vai aumentar mais, ou ele reduz o custo de produção, muda a alimentação, muda o tipo de energia, muda a estrutura para ele pagar menos, ou ele vai ter, ou infelizmente, o produtor de 100, 200 litros não vai conseguir ficar no setor. Aí ele vai ter que transformar esse leite em doce de leite, em requeijão, em queijo, em outros produtos que agreguem mais valor. Falei alguma mentira? Mas eu apanhei. Porque os mal-intencionados jogaram na mídia que eu queria destruir o pequeno produtor de leite. Eu me recordo dessa ocasião. Eu tive que ir lá nos programas de São Paulo falar do leite, dei entrevista nas maiores revistas, fui falar com a Embrapa, com a Abraleite, para nós podermos fazer com que chegasse a informação correta daquilo lá. Então, meu querido, eu sou a única deputada do Paraná que defendo vocês. Então, sempre defendi, vou defender. Meu irmão é produtor de leite, tira 12 mil litros por dia. Meu primo é o 3º maior produtor do Brasil, tira 65 mil litros por dia. Como que eu vou querer acabar com o produtor? Eu quero mais é que todos ganhem dinheiro. E aí, numa entrevista, quiseram me botar em saia justa, Josué. Só para terminar a história do leite. Que eu sou boa de leite porque eu venho da capital nacional do leite. Aí, sou famosa por causa do leite. Aí, o cara me perguntou assim, você não acha que o leite está tão caro? Porque não pode, né? R$5, R$5,50 e tal. Eu falei, cara, quando você vai no mercado e compra uma Coca-Cola, você reclama de pagar R$7, R$8, R$9, R$10? Quando você vai no mercado e você paga uma garrafa de cerveja, 1 litro de vinho,
40, 60, 80, 200, 500 mil, 10 mil, um litro de vinho. Você reclama? Ah, eu não reclamo. Eu falei, então por que o leite você reclama? Ah, porque ele é um produto de primeira necessidade. Eu falei, excelente, mas quanto que custou para o produtor para ele chegar aqui na caixinha, no pacotinho? As pessoas não têm essa visão. Qual foi o sofrimento lá da vaquinha, lá na propriedade, da porteira para dentro, até chegar o leitinho empacotado, encaixotadinho na prateleira? Então, eu sou uma defensora do leite, eu sou uma defensora do produtor, do pequenininho, do médio, do grande, da agricultura familiar, porque agronegócio, diferente do que o PT e do que a esquerda plantam, agronegócio é a venda de todos os produtos, indiferente se você vende 10 pés de alface, você vende lá a tonelada. Tudo faz parte do sistema do agronegócio, negociar o agro. Então, ficam colocando na cabeça que a gente não gosta de pequeno, que a agricultura familiar não é atendida. É uma mentira. O Plano Safra, a maior parcela dele é para o Pronaf e para o Pronamp, para o pequenininho e para o médio. Então, nós temos políticas públicas seríssimas para o agro e é por isso que o agro vai tão bem. Obrigado. Alimentamos 1 bilhão de pessoas no mundo. 1 bilhão de pessoas depende do Brasil. Eu não entendo muito do agro, é igual a deputada falou, né? A gente lá em Brasília tem que definir algumas, né? E centralizar em algumas pautas, paga né? algumas, abraça lá. Mas o que eu já ouvi uma demanda dos pequenos produtores de leite, tem o problema das cooperativas. Eles ganham muito pouco. A cooperativa ganha muito. E por isso que o leite lá na prateleira está muito caro. Mas também não é verdade, viu, Flávia? Graças às cooperativas, e aqui faço uma ressalva e falo, nós somos referência. O Paraná é referência no cooperativismo. A OCEPAR, onde estão lá todas as cooperativas cadastradas, elas têm o estímulo. Graças às cooperativas é que os nossos cooperados pagam menos, valor menor na ração, menor na assistência técnica, menor no desenvolvimento das suas propriedades. Então, quando o cara não tem uma cooperativa para chamar de sua, ele está em maus lençóis, porque oscila demais os preços. Ele vende já direto para a empresa, para o laticínio, e aí ele não tem segurança nenhuma. Com esse projeto de lei que eu fiz, você vai ter segurança, viu? Você vai contratualizar, você vai ter contrato, você vai saber quanto você ganha. E você vai ter que ganhar no máximo 15 dias depois da entrega. Hoje, já é assim, mas você ganha com 20, com 25, você não sabe quanto que você está ganhando. Então, esse projeto é importantíssimo, tá? Aguarda que ele já está na agulha, eu consegui fazer requerimento de urgência, é só ir para o plenário, votar e você já tem um projeto. Daí eu preciso estar no Senado, porque senão vai lá para o Senado e vai pagar veto. Aí vai gaveto. Mas que bom. Obrigada pela explicação. Foi uma pergunta, não foi uma afirmação. Porque excelente. Como Você eu não como entendo, repórter, eu né? preciso perguntar. Daqui a vamos lá. pouco eu estou fazendo a entrevista. Já estou com saudade, viu? Estou desde o dia 30 de junho Sem afastada, poder, né? Então, Dá saudade. Ah, legal. Quando a gente fala também a respeito dessa parte de ser vice-líder do governo, qual que é esse peso que carrega, assim? Como que funciona essa parte, assim? E depois, migrando agora para um Senado, como que funcionaria? Continua? Então, veja, na Câmara, quando eu entrei, em 8 meses eu estava sendo convidada para ser vice-líder do governo na Câmara. O que o vice-líder na Câmara faz? Ele orienta a votação das matérias. Lá, no nosso caso, nós dividíamos as pautas. Tipo, eu trabalhava com educação e agricultura. Todos os projetos que vinham para plenário, que o governo tinha interesse de dizer vote sim, ou vote não, ou segura essa matéria, ou vamos avançar nessa, eu que tinha a responsabilidade. Ir atrás dos líderes de partido, negociar as coisas, arrumar o projeto, arrumar um destaque, organizar ele, deixar ele redondinho para ele ir para o plenário. Porque eu quero contar uma coisa para vocês. O plenário é um circo, é um teatro. Por quê? Tudo foi resolvido antes. O vice-líder negocia, conversa, acerta. Quando eu digo que negocia, não entendo. Articula, né? Não entendo, Articula. negocia, foi lá dar dinheiro. Articulo, melhor a palavra. Articulo com os líderes para quê? Você está satisfeito com esse projeto? Ah, não está bom. Então, vamos apresentar destaque, vamos modificar, vamos pedir para o governo, vamos pedir para o relator, vamos pedir para... Muda isso aqui, altera ali. Aí ele chega redondinho. Aí quase que é um círculo lá mesmo, porque é um faz de conta para televisão, filmar e para você discutir, mas já está discutido. Na grande parte das coisas já está discutido, já está resolvido, e a orientação do partido, assim, o líder chega lá e fala, o PL orienta sim.
Claro, às vezes tem uma divergência ou outra, um deputado ou outro fala, ele orienta sim, mas eu voto não. Mas a grande maioria fala, tá, meu líder está falando vote sim, o outro é vote não, é não. E aí acontece a votação. A minha função era fazer essa interlocução. Aí, daqui a pouco, mudou o líder do governo. Era o Major Vitor Hugo, meu amigão de Goiás, que inclusive está concorrendo a governador de Goiás, e mudou para o Ricardo Barros. E ele mandou embora todos nós. E aí ele escolheu, de forma diferente, os vice-líderes, um por partido. Aí mudou a regra do jogo, como o PSL, que era o partido anterior meu, eu nunca tive voz e vez lá dentro, tive muitos problemas, eu fui descartada da vice-liderança. Não fiquei um mês sem liderança. Senador Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso, falou, essa moça não pode ficar sem liderança. Me chamou lá no Senado e falou, você vai ser vice-líder do governo no Congresso. Aí me chamou para outra função. E aí a minha função não era mais orientar plenário para votar projetinho. A minha função era debater os vetos e as medidas provisórias. E hoje eu ajudo o meu líder... Você já está com o pé no Senado. Eu já estou. Está com o pé no Senado. Eu já tô. Dia 2 coloca o outro. Eu só tenho que mudar lá o tapete verde para o tapete azul. Né? Vocês me ajudem lá, dia 2. Como que funciona quando fala assim a respeito... A eleição, ganhou como deputada ali, só que aquela cadeira, ela não é, digamos... Ela é anexada ao partido? Ela é do partido. Como que funciona isso? Porque é proporcional. Então, você disputa uma eleição lá, no caso da Flávia, ela está com pelo menos 20, 30 candidatos. Pode ser no máximo 31, porque nós temos 30 cadeiras, no máximo 31 candidatos. Aí, somam-se todos os votos que fizeram lá os federais daquele partido. Aí, o mais votado entra na primeira cadeira. Depois faz uma segunda rodada, o segundo mais votado, uma terceira cadeira, um terceiro mais votado. E assim vai. Só que quando ela resolver, eu não quero mais esse partido, estou com um problema, esse partido não me respeita, ela não pode sair, porque a cadeira é do partido. Então, aí o que ela vai ter que esperar? 4 anos, chegar na janela partidária, que é no ano da eleição. Mas e se o partido me expulsar, por exemplo? Aí é outra situação que às vezes acontece também. Mas aí não perde o mandato. Não, mas aí é toda uma situação jurídica, né, Tureta? Olha o que eu já estou perguntando. No caso, por exemplo, a Aline, ela entrou com uma ação para se e não consegui. no partido e não conseguiu. Não consegui. Eu fiz um pedido, porque o PL se dividiu. Aí não era mais PL do Bolsonaro, era PL metade, PSL. Era PSL metade bolsonarista, PSL metade bivarista. Aí eu fazia parte do bolsonarista, então eu não tinha advogado, eu não tinha comunicação, eu não tinha cargos, eu não tinha funções, eu não tinha comissões, porque eu era do Bolsonaro. Você veja, eu já comecei sofrendo já no primeiro dia que cheguei lá. Eu sofri para chegar lá e depois eu continuei sofrendo. Eu comecei da campanha. Viu? Mas faz parte a gente dá mais valor. E aí o que acontece? A partir do momento que você tem esse voto que é do teu partido, você vai mudar de partido, teoricamente, só lá na janela. Na janela. Agora, no meu caso, que sou candidata ao Senado, a cadeira é minha. Se eu me eleger dia 2, se Deus quiser, dia 2 de outubro, e dia 3 eu queira, depois da posse, né? Vai ser dia 1º ou 2 de janeiro, mudou, acho que agora, né? 2, acho que é de janeiro agora, né? Eu me elejo lá. No dia seguinte, eu já posso trocar de partido. Então, a cadeira é minha. Por isso que partidos não gostam de lançar candidatos ao Senado. Porque custa dinheiro, custa fundo, e depois ele vaza, e vai embora e leva o fundo eleitoral dele. Então, por isso que quando você vai lutar para ter um espacinho para você concorrer, é um sofrimento conseguir uma vaga. A população não conhece todos esses bastidores que deveria conhecer, né? Sofrido. É importante uma prática, é para você estar sendo uma aula. Nossa, como? Nossa! Agora eu troquei, já tenho uma eu troquei os contatos das duas aí. Das 2 às 3 da manhã. Eu também não tenho horário. Vai dar certinho pra vocês. Não, legal demais. Pessoal, a gente teve um baita de um bate-papo, só que a gente já vai entrando agora para as considerações finais. Obrigado, José. Nós temos outro evento também. Na sequência, que agora é curto o espaço para poder pedir muita voto. Muita gente para ver. E o Paraná é gigante, isso, né? Para poder pedir voto. Mas assim, já de antemão gostaria de agradecer muito a presença, poder te conhecer, ouvir suas propostas, falar um pouco, né, desse pleito agora, né? E desejar muita boa sorte, bom trabalho durante esse período agora de campanha, né? Para os 3, né? Verdade. E vai ser correria, mas e já entrando nessa questão da consideração final aí, para poder deixar uma fala, reforçar a questão do número, né? Para o pessoal que está assistindo a gente aí e seguir em frente, né? Para seguir a hierarquia, eu vou falar eu que sou estadual, depois a Flávia e depois a Aline no final, que é a senadora, né?
Ó, Josué, é sempre uma satisfação estar aqui no podcast Autônia, o seu Nelson, parceirão da gente aí. Quero agradecer o César, do Doce Xodon, que sempre é um amigo em comum, que está sempre apoiando. E quero dizer que foi muito bom estar aqui com essas 3 loiras. Que é a esposa do Juliano. É, que a Valéria... Mas temos a ruiva da Lois. Tem uma ruiva também, a Lois. Então, assim, é muito importante, pessoal. Vocês viram quão interessante é quando você traz uma pessoa, né, Flávia e Aline, que quer servir a população, que serviu a população, que se dedicou. Ela tinha pressa, ela foi lá, aprendeu, lutou, fez pelo Paraná, trouxe milhões para o Paraná, defendeu o Paraná com orgulho. E é isso que me motiva a Flávia também. Esse sistema de fazer política, como a Aline faz, como o presidente Bolsonaro faz, colocando os interesses da população em primeiro, isso é muito bom. Porque para nós, Josué, supremo é o povo. O artigo 1º da Constituição diz: todo poder emana do povo. Então nós temos que servir esse dispositivo, né, Flávia? Nós não podemos se desvencilhar disso. A partir do momento que a pessoa quer o poder pelo poder, ou apenas para viver como na Roma antiga, lá para comer ovinha e ter uma pessoa abanando, isso não é a verdadeira política. Eu acredito na política sim, como pessoas como a Aline, como a Flávia, que fazem lá. Quantas vezes, enquanto advogado, as pessoas ligavam para mim, eu tinha uma situação, juridicamente ia demorar muito, eu ligava para a Flávia. Ela, repórter, ia lá na hora. E às vezes a pressão da imprensa, a Aline resolvia. Mesma coisa a Aline. A Aline é uma pessoa que tem um caráter tão ilibado que eu vou contar uma particularidade aqui. Quando eu não me elegi pelo PSL, fiquei de suplente dela, ninguém do partido me ligou. A Aline me ligou. A Aline falou assim, não sei se você lembra disso. Você falou assim: oi, Tureta, é a Aline aqui e tal. Você não se elegeu e tal, mas se você tiver algum projeto, alguma coisa, manda para mim que eu absorvo aqui. Você lembra disso? Sim. E foi ali que eu vi que eu estava certo de estar do lado dessa mulher aqui. Essa menina aqui tem que ser a nossa senadora. Essa menina aqui tem que ser a nossa deputada federal. Porque nós precisamos de mulheres competentes, aguerridas. E vou falar a verdade, né, Josué? As mulheres fazem melhor que os homens. A gente é meio lambão também, né? Então, assim, ó, se tem uma pessoa que eu confio para estar do lado nessa empreitada para o Senado, chama-se Aline Sleutz 900. Minha amiga, Deus está do seu lado sempre. Amém. Boa. E os justos sempre podem ser humilhados, mas os justos sairão vencedores. Não é isso, Flávia? Exaltados. Obrigado pelo espaço aqui no podcast. Sou Juliano Tureta, advogado, candidato a deputado estadual com o número 90022. 900 de Aline com 22 de Bolsonaro. E 22 da Flávia. E 22 da Flávia, da 90022. Olha, 900 da Aline com 22 da Flávia. Deu Fechou bom, certinho na hora. Que é 22 do Bolsonaro também. Exatamente. Nosso capitão do povo. Muito obrigado, viu, Josué? Com certeza. Flávia, considerações finais e agradecer a presença aqui. Muito bom estar ouvindo também a questão das propostas, tudo. E desejar boa sorte aí nessa campanha e venha a vitória dia 2 de outubro. Eu que agradeço o convite, foi uma satisfação imensa estar aqui com vocês hoje, conhecer vocês pessoalmente. Eu você já conhecia. Eu acompanho. Ele adora fazer graça. Eu acompanho, né, vocês, parabéns pelo trabalho. Bem, eu queria aqui reforçar, falando em coragem, o slogan da minha campanha, que não poderia ser outro, é coragem para fazer a diferença. E eu queria falar, as pessoas perguntam, nossa, mas você só está dobrando cultureta? Eu falei, eu tenho que dobrar a cultureta. É a minha dobrada, parece que é coisa de Deus, é o destino que né, nos levou, porque nele eu confio, nele eu acredito. Obrigado. Tá? E ele é o candidato certo para ser o nosso deputado estadual aqui de Umuarama. Obrigado. E o número 922, tá? A senadora, eu já conhecia muito bem através do Juliano. É uma satisfação enorme. Sou sua fã número 1. Precisamos da Aline Sleutz no Senado para senadora, tá? Para nos representar, para lutar, porque a mulherada tem coragem. Porque no Senado não adianta colocar as velhas raposas com os rabos presos, porque não vai ter coragem de enfrentar. Eu, deputada, eu estou enfrentando isso já no começo de uma campanha, a primeira candidatura. E como na minha vida, e no Umuarama News, você sabe disso, no começo, eu tive todos os motivos para desistir.
e não desisti. Eu não me acovardo. Eu já recebi ameaças. Eu já fui muito perseguida e nunca me acovardei. Então, velhas raposas, me aguardem que eu não vou desistir. E eu tô indo para lutar com vocês e é de igual para igual. E melhor, 100 milhões do nosso dinheiro, do dinheiro público, do dinheiro dos nossos impostos. E por isso, aqui, olha, Flávia do Moarama News, para deputada federal, número 2212. E é por isso que eu quero pedir o apoio de você, de toda a nossa região. Nós não trabalhamos, nós não gastamos dinheiro público de fundo eleitoral na nossa campanha. Nós temos material, você pode entrar em contato pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, que tem lá o nosso contato. A gente traz aqui em Autônia, tem material nosso, tá? Perfurei de meu com o Bolsonaro, tem também do Tureta, tem Santinho, adesivos com o Wellington Damasceno, com a Eliane também. Então, o Wellington tá aqui... o Adriano também. O Adriano está aqui com a gente. O Adriano do Bora Teres, tá? Que acompanha a gente. Obrigada. Obrigada, Autônia. Obrigada, região. Obrigada a vocês. Se deixar, eu falo muito, repórter, né? E vamos lá. Juliano Tureta para deputado estadual 922. Flávia do Moarama News para deputada federal 2212. E a nossa futura deputada Aline Sleutz. Senadora 900. Bom, eu finalizo aqui, né, a minha participação, agradecendo mais uma vez e pedindo com humildade ao povo paranaense que me dê a oportunidade de estar no Senado e representá-los, sendo sua voz, sua vez, sua votação e sua decisão. A gente tem que ter muita responsabilidade no voto esse ano. São 8 anos que vão mudar a história do nosso Estado. Quero aqui, a Flávia falou muito bem das dobras. Às vezes eu tenho um deputado estadual, federal, que fica triste. Por exemplo, hoje vai dar ciumeira. Estou fazendo aqui uma entrevista grande com um estadual e um federal. Eu já expliquei isso para eles. Eu, como senadora, eu não posso ter só uma dobra. Claro. Eu tenho que ter 50, 100, 200 candidatos a estaduais, 200 e 300 candidatos a federal. Por quê? Para que o meu nome possa chegar aos 4 cantos do Estado e eu possa representá-los. E eu estarei lá representando todos esses deputados estaduais e federais. Então, não fiquem tristes, porque às vezes porque a deputada fez uma entrevista, ou visitou a cidade e tal, ou fez um vídeo. Eu fiz vídeo para todos que me pediram. Eu fiz card para todos que me pediram. Eu estou ao lado de todos vocês. Por quê? Porque eu apoio aqueles que realmente querem uma política diferenciada. E aqui faço alguns pedidos especiais para finalizar. Vovô e vovó, se você não precisa mais votar, mas, por favor, vá votar. Porque você pode fazer a diferença na vida dos seus netos, na vida das futuras gerações. Jovem, escuto muito vocês dizerem assim, ai, que saco, eu sou obrigado a votar. Você não é obrigado, meu querido, você tem o direito. Escolha bem. É o teu futuro que está nas mãos dos políticos. Mesmo quando você diz que política não serve para nada, serve para tudo. Tudo foi decidido numa política pública. Tudo foi decidido numa votação no Congresso. Tudo foi decidido por políticos. Então, você pense bem no seu voto. E quero fazer um apelo às mulheres. Mulheres, somos 52%. Por que nós só temos 15% na Câmara Federal? Por que não chega nem a isso na Assembleia Legislativa? Por que não chega a 15% no nosso Senado? Porque nós não nos unimos. E aqui não estou fazendo uma fala feminista. Estou dizendo que a gente não precisa estar nem à frente nem atrás dos homens. Nós temos que estar ao lado, compondo, trazendo nossas ideias com mais sensibilidade. Como uma boa mãe cuida dos seus filhos, eu vou poder cuidar do nosso estado do Paraná. E faço aqui a minha fala final. Sou Bolsonaro, estarei com o presidente Bolsonaro até o final, porque acredito nesse homem. Um homem que é cristão, conservador, de direita e que tem os mesmos valores que eu, minha família e minha história também temos. Então, estarei com ele até o final. E ajudarei, viu, presidente? Eu chegando no Senado, eu continuarei sendo o seu voto certo, a sua vice-líder ou, quem sabe, a sua líder. Eu estarei lá para lhe ajudar a fazer um Senado diferente do que temos hoje e enfrentar os desafios e trazer soluções, não só para o Paraná, mas como para o Brasil. E, amigos de direita, não briguem, não discutam em grupos, porque quem compara vem de Aline Sleutz 900, vamos para cima. E não? Tureta 922, nossa querida Flávia 2212, e a todos os nossos amigos apoiadores, deputados estaduais, federais, vamos juntos, gente, porque juntos nós somos mais fortes. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Conte com a gente, senadora! Isso aí. Perfeito. Obrigado.
Obrigado, José. Tchau, gente. Pessoal, muito obrigadão todo mundo que assistiu a gente até aqui. Obrigado a todos os patrocinadores que fazem se tornar possível. Só reforçando, o pessoal da WFD que mandou aí, hoje tá com uma promoção, então corre lá, liga, pede. Tá bom o frango aí, Uma pessoal? delícia, hein, gente? Eu não comi mais porque fiquei com vergonha de ficar comendo aqui. Eu não fiquei com vergonha, não. José, deixa eu só fazer a última ressalva. Por favor, quem me conheceu hoje, nesse bate-papo, entra lá nas minhas redes sociais, busca importante. nossos materiais. Eu estou mandando material para os 399 municípios. Entra nas minhas redes e pergunta onde que tem material seu na minha cidade, com quem que eu encontro. Me ajude a adesivar carro, a trazer o material, a entregar para a família, pedir para a sua família, para os seus amigos. Isso vai me ajudar, porque a nossa campanha é sola do sapato, a nossa campanha é franciscana, é pobre, mas é honrada. E tem desejo e tem sonhos, né, de chegar lá e resolver o problema desse estado do Paraná. Então, amigos, ajude a gente. E quem também quiser ajudar financeiramente, não tenha vergonha de pedir, porque eu não estou roubando, não tenho fundo eleitoral e preciso de ajuda. Entre em contato com a gente. Preciso de ajuda para ganhar essa eleição e para representar você e a sua família. Beijo no coração. Um minutinho. Se você quiser deixar o teu material conosco, Vai deixar, com Já certeza. deixa com a gente, então, o pessoal de Umuarama e região que quiser material aí da nossa futura senadora, procure comigo ou com meu amigo Tureta. Aê! Boa! Pessoal, então, muito obrigado a todos que assistiram a gente até aqui e até o próximo episódio. Compartilhe esse vídeo para, se você que assistiu até aqui, gostou desse bate-papo, quiser que mostre para alguém, para os familiares. Eu já me inscrevi, hein? Já me inscrevi. Se inscreva, deixa o seu like, é isso aí, pessoal. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau, Valeu, pessoal. tchau, tchau, Valeu. pessoal. Vamos pra cima.